Eu fui selecionada para VJ entre milhares de pessoas num teste normal, tenso. Eu tinha 15 anos, acho que eu fui a VJ mais nova da MTV. E eu fui selecionada num processo de seleção normal, sem apadrinhamento, sem grandes indicações. Vim, fiz o teste e passei. Na época foi eu e o Rodrigo Brandão, P-Funk, né? Você já tinha o cabelo laranja? Já tinha o cabelo vermelho, na realidade. Na realidade, meu cabelo era vermelho. Como eu usava uma tinta de cabelo gringa, essa tinta desbotava e ficava laranja. Por isso o cabelo laranja. Mas na realidade eu pintava ele de vermelho, que eram umas tintas modernas que tinha nos idos dos anos 90. De volta! Meu, agora uma história muito legal. O apogeu da música brasileira no rádio foi de meados dos anos 30, quando rolavam concursos de reis e rainhas do rádio, até a chegada da TV em 1950. Um dos grandes nomes foram Linda e Dircinha Batista e também a outra menina famosa... Como? Emilinha Borba também. As mulheres mandavam muito. E hoje às 8h30 da noite vai estar rolando Semana Rock com a Cris Nicklas e, assim, um resuminho de leve das notícias que rolaram na MTV no ar dessa semana, certo? Muita novidade, não vai perder que tem muita coisa legal. E o cinematógrafo foi criado em 1895 com os irmãos Lumière a partir do aperfeiçoamento do cinetoscópio, que era uma maquininha movida por uma manivela onde você colocava negativo perfurado. Já o cinematógrafo torna possível a projeção para o público. E a duração de um filme deveria medir pela capacidade de tolerância da bexiga humana. Voltando com esse feijão, como eu tinha prometido, Patofu aqui com a gente, trocando uma ideia. Tá aqui ao meu lado a Fernanda. Todo mundo se apresente aí pra ficar em casa. Então, me diz uma coisa, velhinhas. Agora a gente vai trocar uma ideia assim. O que cada um fazia antes de ter o Patofu? O que levou vocês a se encontrarem e falar assim: não, vamos ter uma banda que chama Patofu. Tu tinha uma banda antes, tu tinha uma banda antes. Comenta um pouquinho pro pessoal saber. Eu já toquei com uma banda que já até teve clipe aqui, que é o Náuplio. Fiquei um tempo com eles. Depois fiquei desempregado, assim, me mandaram embora. Aí eu fiquei enchendo os tacos do João, assim, João, pelo amor de Deus, quer tocar. Assim, todo dia quando eu toco com o João, quer tocar. Aí o cara, por insistência, me chamou pra tocar. E a Fernanda, como tu chegou na parada? Assim? Eu era cliente da loja do John. Ele era vendedor da loja do John e o John era dono da loja de instrumentos musicais. Mas eu tinha um conjunto que tocava muito cover, né? E eu não queria tocar mais. Só. Aí os meus companheiros falavam assim: mas o que você tá achando? Você acha que você vai tocar no Mineirinho? Aí quando eu toquei no Mineirinho com o Pato, eu liguei pra todo mundo e falei: todo tocar. Muito bom. A gente queria tocar, fazer um trabalho próprio. Legal. E me diz uma coisa, como foi o primeiro disco pela Cogumelo, assim? Como foi a gravação? Faz quanto tempo que vocês lançaram esse disco? Faz o Liquidificar Pum, né? Acho que quase 2 anos, porque quando a gente gravou, a gente tinha só 6 meses de Patofu, foi bem rápido. Então a gente gravou num estúdio de 8 canais, né? O disco foi gravado em 8 canais? O estúdio do Ferretti, do Haroldo Ferretti, do Skank. Eu sei. Foi gravado assim, nos períodos de madrugada, assim, foi bem corrido, né? Legal. Mas esse outro já foi. Mas o disco foi legal, assim, meio que abriu as portas pra vocês começaram a fazer um monte de show. Como que foi depois, assim, o lançamento do disco? Até chegar o segundo disco, que daqui a pouco a gente vai comentar um pouquinho também. O disco ele atendeu, assim, o público que estava frequentando os nossos shows. E, de certa forma, em algumas partes do Brasil, assim, chegou também. Mas aí ficou
barrado assim nisso. Em alguns lugares o pessoal ouvia falar, mas não tinha CD porque a distribuição era ruim. Né? Então ficou quase uma amostra, assim. A gente correu com essa amostra, né, nas gravadoras. E felizmente, assim, a gente tá numa nova família, né? Que é tô ligado. Vocês lançaram um novo disco, o segundo disco, olha aqui, Capitão. Gold Quem? Pelo selo Plug, BMG. Daqui a pouco a gente volta trocando mais ideias sobre esse disco também, que tem muita coisa pra falar, tenho certeza. Agora a gente vai conferir Stone Roses e na sequência a gente confere o clipe do Pato Fu. Depois que eu saí daqui, minha vida deu um salto, assim, eu trabalho mais em outra área, não necessariamente com audiovisual, mas MTV, acho que para todos nós, é uma grande escola, né, assim, a oportunidade de você colocar a mão na massa mesmo, do início ao fim, no processo de produção, e operar câmera, e muita coisa no I.O., eu estava até comentando durante a entrevista específica sobre a questão do I.O., de câmera na mão, entendeu? Favela, e eu e o KLJ, a gente formou uma dupla que, assim, tinha uma grande sintonia e a gente conseguiu fazer, acho que, ajudar muita gente, assim, né? Eu sempre tive isso como um motivador. Hoje, muito claro, talvez na época menos claro, e quando eu era mais nova como VJ, bem subjetivo, mas a questão de que o meu trabalho seria uma ferramenta para beneficiar o maior número de pessoas possível.